é 31 minutos, vamos começar o Band Mulher. A gente vai falar agora sobre cuidados que a gente pode ter em casa com o uso do gás de cozinha, que a gente usa toda hora, né? Todo dia. Na última sexta, a gente acompanhou o caso do prédio que foi incendiado lá no bairro do Estiepe, aqui em Salvador, depois da explosão do gás que vazou em um dos apartamentos. Por isso eu tô aqui já na nossa sala para receber no estúdio Alan Guanais, que é tenente-coronel do Corpo de Bombeiros e vai trazer pra gente todas as dicas e vai ensinar a gente como é que faz, né, tenente-coronel, para prevenir, no caso de uma situação como essa. Ficou todo mundo muito assustado, né, a gente aqui na sexta-feira, acho que a cidade inteira, o estado inteiro, e a gente precisa ter atenção e saber direitinho o que fazer, né? Bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde a todos os telespectadores. Essa ocorrência ela foi impactante para nós por vários motivos. Primeiro, pelo desfecho, né, de ter uma perda patrimonial com tamanha severidade e termos também 4 bombeiros atingidos por essa explosão, o que nos comoveu no primeiro momento, mas com as tropas devidamente treinadas e equipadas conseguimos fazer o salvamento de todas as demais vítimas e preservando ainda parte da edificação que não tinha sido atingida. O GLP ele é um gás inflamável extremamente perigoso porque ele está no nosso convívio diário, está na área urbana, está dentro das nossas edificações e precisamos entender o funcionamento, os riscos deles e adotar algumas medidas de proteção das estruturas e das famílias. É isso, a gente usa todo dia, faz parte da nossa casa, do nosso dia a dia, e eu acho que justamente porque está ali no dia a dia, a gente acaba se acostumando e pode esquecer de ter aquela atenção redobrada que a gente precisa ter quando se trata do gás de cozinha, né? Com certeza. Ele na forma natural, ele não possui nem cor nem cheiro. Mas justamente por estar inserido no nosso convívio diário, ele tem a inserção de um marcador de odor, que é a mercaptana, para que possa ser percebido por nós. Então ele tem esse cheiro característico do gás de cozinha, como todos nós conhecemos. É importante salientar que todos os itens que compõem tanto o botijão quanto a válvula de redução de pressão, que a gente chama de registro, quanto mangueira, quanto abraçadeiras, tudo isso tem um prazo de validade. O prazo de validade comum é de 5 anos e cabe a todos nós acompanharmos essa validade desses itens, sendo que nada impede que possamos fazer uma análise das questões de segurança antes mesmo do vencimento. Anos, né? Tem que ter essa cultura de prevenção, de observar que a abraçadeira está oxidada, que a mangueira está perdendo as suas características de segurança e com isso fazer a substituição. Total, eu vou deixar até o QR Code aqui na tela, você que está assistindo o nosso programa, se você quiser mandar alguma pergunta para o Tenente Coronel que está aqui, vamos aproveitar, tirar todas as nossas dúvidas juntos, porque é super importante. No caso dos prédios que tem o gás encanado, isso é mais seguro ou pode trazer um perigo maior? Olha, Renata, teoricamente ele é mais seguro porque a manobra de contenção de vazamento de gás ela é sempre muito complexa, porque o gás, por características inatas, ele tem a possibilidade de se expandir naturalmente. E os efeitos ambientais interferem no comportamento do gás, podendo ampliar essa expansão. Então, quando existe um sistema de central de gás e ele é encanado, uma simples manobra de fechamento dessa válvula fora do prédio já evita a propagação desse vazamento e o que vai acontecer é a dispersão do residual daquela linha que está vazando, né? Que não seria uma quantidade capaz de causar mais dano do que o que já vazou. Entretanto, quando a gente tem a presença do botijão dentro das residências, a gente tem uma quantidade em volume muito grande, um potencial muito grande desse gás se acumular nos ambientes. E o GLP ele é um gás denso, então ele tende a buscar compartimentos do prédio, de galerias, de garagens subterrâneas Ele vai se acumulando, ele vai se acumulando descendo. no nível do solo, vai descendo. Então, muitas vezes, por exemplo, um vazamento no segundo ou no terceiro andar, dependendo do quanto vazou e dependendo do tempo do vazamento, uma fonte de ignição numa garagem ou num térreo pode ser o suficiente para acionar uma explosão lá em cima. Agora, uma pergunta que todo mundo se faz identifiquei que está tendo vazamento de gás na minha casa, no vizinho. O que é que eu devo fazer nesse momento? Pergunta extremamente inteligente, agradeço essa pergunta. Primeira coisa é tentar eliminar a fonte do vazamento. Então, se eu tenho acesso ao botijão, eu vou tentar fechar a válvula. Se o problema é na válvula e permanece esse vazamento, eu vou evitar fontes de ignição. Eu vou sair do prédio,
vou desligar o quadro geral do prédio, vou pedir com que as pessoas, os vizinhos, saiam do prédio, evacuem, porque se eu não consigo parar a fonte de vazamento, o acúmulo desse gás vai poder gerar uma explosão em toda a edificação, não apenas naquele apartamento. Entendi. Então, primeiro, eu vou tentar fechar o ponto focal do vazamento, depois eu vou partir, caso eu não consiga, para eliminar fontes de ignição. O que é fonte de ignição? É tudo aquilo que possa gerar uma centelha. Então, um interruptor para acender uma luz ou apagar uma luz pode ser o suficiente. Aí vai dar aquela centelha e pode causar explosão. Exatamente. Se tiver já uma mistura do gás com o ar ambiental, dentro de que a gente tecnicamente chama de faixa de inflamabilidade, qualquer mínima fonte de ignição pode ser o suficiente para causar explosão ambiental. Tenho pergunta aqui que chegou da nossa telespectadora, Edvana Santos, lá de Pau da Lima, ela está perguntando: o registro e a mangueira do meu gás tem 10 anos, mas eu não sinto cheiro nenhum de gás, ele fica do lado de fora de casa. O que eu devo fazer? Primeiro, parabenizar, porque a partir de 2021 tivemos a aprovação de uma lei estadual e normas técnicas do Corpo de Bombeiros que exigem tanto de unidades unifamiliares quanto multifamiliares, que é o caso de condomínios, que primeiro sejam o gás encanado, né, uma central de gás, ou o botijão, desde que ele esteja colocado na área externa. Então, já parabenizar. Parabéns. Que ela está fazendo o correto. Agora, os 10 anos, né, minha amiga? Exatamente. Então, pode ser que exista algum tipo de vazamento e ela não perceba justamente porque o botijão está do lado de fora, né? Então, ele está vazando, está em contato com o ar da atmosfera, está ganhando a atmosfera por causa do aquecimento e ela não vai sentir dentro de casa. Por isso que a norma traz mais esse item de segurança, né? Caso seja necessário ter o botijão, que ele fique do lado de fora, porque aí o comportamento do vento, a temperatura vai fazer ele expandir para a atmosfera, não causando maiores danos. Agora vamos trocar, né? Vamos trocar essa mangueira que tem 10 anos aí, minha amiga, pelo amor de Deus. Agora, para a gente encerrar, Tenente Coronel, o que não fazer na hora que sente esse cheiro de gás, ou sentiu do vizinho, ou está em casa? Tem alguma coisa que a gente deve evitar fazer? Sim. Até comum na própria troca, né, do botijão, algumas pessoas tentarem riscar um fósforo para ver se vai sair fogo, né? Então, pelo amor de Deus, né, gente? Infelizmente, a gente já teve ocorrência que surgiu por causa disso. Não fui ver se tinha vazamento e riscou um fósforo. Então, assim, não ofertar nenhum tipo de fonte de ignição, né? Pegar celular, apertar interruptor, seja para acender ou para apagar a luz, percebeu que não conseguiu vedar o vazamento com a válvula, ligar de imediatamente 193, abrir portas e janelas para permitir que esse gás não fique acumulado, né? Afinal de contas, esse acúmulo que pode propiciar um ambiente de explosão. Caso seja uma fonte de vazamento muito grande, pedir com que toda a comunidade limítrofe, né, toda a vizinhança ali, se afaste num raio de pelo menos 50 metros, porque é justamente a área que pode ser impactada por uma onda de choque ou projeção de material. Então, basicamente é isso, ligar 193 sempre que tiver dúvidas, que teremos sempre equipes preparadas, equipadas para dar suporte à sociedade. É isso aí, 193, número do Corpo de Bombeiros. Quero agradecer muito a sua presença aqui, Tenente Coronel, e parabenizar o Corpo de Bombeiros pelo trabalho. Mais uma vez, nessa nossa cobertura jornalística, a gente pôde ver a inteligência, né, toda a forma assim, atenciosa e competente como o Corpo de Bombeiros lida. A gente sente muito por esses feridos, né, e desejamos aí um bom trabalho. Agradecer pela sua presença aqui. Qualquer coisa a gente chama de novo, porque é muito importante a gente saber o que fazer nessa hora. Eu que agradeço o convite, estamos sempre à disposição, treinando todos os dias para servir cada vez melhor a nossa população. Obrigada.